Presidente eleito Lula se reúne hoje com os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral. A gente tem mais informações chegando de Brasília agora com a Natália Pazzi. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva começa nesta quarta-feira a transição de governo em Brasília e uma série de reuniões com os chefes dos poderes. Pela manhã, Lula deve se reunir a partir das 10 horas com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Já à 1h da tarde, o presidente eleito tem encontro marcado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Às 4 horas, a conversa será com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Ainda há expectativa de uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Lula chegou a Brasília na noite desta última terça-feira. É a primeira visita à capital federal após o resultado do segundo turno. O presidente eleito já tem gabinete montado no Centro Cultural Banco do Brasil, onde foram montadas as salas da transição, mas ainda não começou a despachar no local. Nessa terça-feira, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que coordena os trabalhos de transição, anunciou os primeiros nomes da equipe. Vamos lá. Na economia, Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda no governo Dilma Rousseff, e Guilherme Melo vão atuar junto de Pércio Arida e André Lara Rezende, que ajudaram na criação do Plano Real. Questionado, Alckmin negou que os escolhidos tenham visões opostas. Não são visões, eu diria, opostas, são complementares. É importante você ter no grupo técnico visões que se complementam, que se somam. E é uma fase transitória para você discutir, para você elaborar propostas, você definir questões. Bem, e outro nome surgiu. Participação de Guido Mantega, de acordo com Alckmin, não está descartada. Guido Mantega deve participar. Nós teremos outros grupos técnicos e ele participará, e é muito importante a sua experiência e a sua participação. Imediatamente depois dessa fala, do surgimento do nome de Guido Mantega para compor esse grupo, houve uma derrubada nos mercados, né? Bolsa de Valores de São Paulo despencou, mas depois, ao longo do dia, foi recuperando os números. Mas a reação imediata foi muito ruim nos mercados. Péssima. Bom, a gente vai falar bastante sobre esse assunto agora. A prioridade do novo governo é aprovar no Congresso a proposta que permite furar o teto de gastos para pagar os R$600 do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Além disso, manter os serviços públicos funcionando, segundo o vice-presidente eleito. O que é mais urgente é a questão social. Essa é mais urgente. Então, garantir o Bolsa Família de R$600. A outra é não interromper serviços públicos essenciais, educação, né? Saúde, tratamento de câncer, remédio para quem tem doenças crônicas, não interromper obras. Um dos cotados para comandar a economia, o ex-ministro Henrique Meirelles, afirma que até agora não foi convidado para exercer cargos no futuro governo. Objetivamente, até o momento, não. Evidentemente que eu participei do evento de apoio à candidatura, etc., ele fez menções muito favoráveis a mim no discurso que fez lá no Teatro do Tuca, mas, em dito isso, não houve convite e não houve nenhuma ligação direta para isso. Depois do evento, eu recebi uma sinalização que nós iríamos marcar uma conversa, etc., mas essa conversa não foi marcada, pelo menos até o momento. Na área social, Simone Tebet, que apoiou Lula no segundo turno, estará ao lado de Márcia Lopes, André Quintão e da ex-ministra Tereza Campelo. Ao todo serão 31 grupos temáticos organizados pelo ex-ministro Aloysio Mercadante. E não necessariamente, a Sheila estava dizendo, né, vão se tornar ministérios. São eles: agricultura, pecuária e abastecimento, assistência social, centro de governo, cidades, ciência, tecnologia e inovação, comunicações, cultura, defesa, desenvolvimento agrário, desenvolvimento regional, direitos humanos, economia, educação, esporte, igualdade racial, indústria, comércio e serviços, também infraestrutura, inteligência estratégica, justiça e segurança pública, meio ambiente, minas e energia, mulheres, pesca, planejamento, orçamento e gestão, povos originários, previdência social e, aqui para encerrar a última linha, relações exteriores,
saúde, trabalho, transparência, integridade e controle, isso aqui é uma novidade, é muito importante, e também turismo. Esses os 31 grupos temáticos, não necessariamente ministérios, grupos temáticos que foram organizados para esse trabalho de transição. O deputado federal eleito Guilherme Boulos, do PSOL, vai integrar a equipe de transição para ajudar a desenhar uma política de moradia. Cotado para a pasta... A gente já ouve já. Ele é cotado para a pasta das cidades. Coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto garantiu que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem a ver com qualquer tipo de convite ou compromisso em relação ao Ministério. O papel da equipe de transição é a gente colher os dados de cada uma das áreas. Quantas obras paradas de moradia nós temos no Brasil? Quanto precisa para o orçamento de 2023 para poder retomar essas obras e poder entregar a casa para as pessoas? Quantas famílias em situação de rua nós temos cadastradas no cadastro único nas principais cidades brasileiras? Qual é o orçamento para poder atender essas famílias, seja com locação social, seja com qualquer política pública, com parceria com as prefeituras? Em São Paulo, o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, se reuniu com voluntários que vão ajudar a fazer um diagnóstico do setor. Há muita preocupação com a desorganização do Ministério da Educação nos últimos 4 anos, que é bastante expressiva. É importante lembrar, ontem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou que não necessariamente esses nomes que estão compondo a equipe de transição vão compor ministérios. Então, não necessariamente. E agora há pouquinho a gente falava de Henrique Meirelles, né, que não aparece no grupo de transição. Então, pode vir a ser ministro. No entanto, o que está estranho até aqui é que ele disse não ter recebido nenhum convite até o momento. Tem mais gente do que ministério. Exato. Tem 2, 3 pessoas em cada uma das equipes de coordenação. São 31 equipes, algumas dessas vão se desmembrar. A da economia, por exemplo, pode virar até 3 ministérios, né? Fazenda, me ajuda aqui, Fazenda. Justiça e Segurança Pública? Justiça e Segurança Pública, Fazenda, Trabalho, enfim, são várias as pastas que serão desmembradas. As pastas palacianas também, obviamente, são muitas, né? Coordenação de governo, Casa Civil, então tem muita gente para pouco ministério. E olha que é ministério para chuchu, né? Uhum. No mínimo 31, e já tem gente falando que esse número pode chegar a 36. Agora, por falar em Gleisi Hoffmann, ela foi hostilizada, né? Num restaurante em Brasília, foi xingada por um militante, estava ao lado do deputado federal eleito Lindbergh Farias. Aí um homem com uma camisa verde e amarela começou a insultar os dois, ameaçar os dois. Ele é retirado do bar, grita antes: "O malandro está de volta", né? Em referência ao presidente eleito. Quando é contido e avisado de que a polícia será chamada, diz que vai dar porrada. Vou dar porrada. Esse é o clima que a gente está vivendo. Era o Marcelo atualmente no Massaranduba, Brasil. Então, lembra? Vou dar porrada. Vou dar porrada. Bom, na equipe de transição, Gleisi está responsável pelas relações institucionais e Floriano Pêssaro, ex-deputado e homem de confiança de Geraldo Alckmin, vai tocar as áreas administrativa e jurídica. No Congresso, assim como o PSD de Gilberto Kassab, o MDB foi convidado a fazer parte da base do novo governo. Segundo o presidente do partido, Baleia Rossi, a decisão vai depender dos integrantes da legenda. O MDB não tem dono, o MDB é um partido que tem muitos líderes e eu vou conversar com cada um deles, mas posso adiantar que vejo no partido um espírito colaborativo muito grande para que a gente possa avançar em todas essas pautas do país. Até agora, o Conselho Político do Governo de Transição conta com 12 partidos: PSD, PSB, Agir, PROS, PT, Avante, Solidariedade, PV, PSOL, PCdoB, Rede e PDT. Com o possível apoio do MDB, a base do futuro governo no Congresso pode chegar a 228 deputados e 36 senadores, que não é suficiente para se aprovar, por exemplo, uma PEC. Mas aí as negociações correm, a gente sabe como é que funciona. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, promete dialogar com todas as siglas. Tenho certeza que a gente vai conseguir, como disse o deputado Baleia, responder aos anseios do Brasil, e o resultado que saiu das urnas. A mulher de Lula, Janja, ficará responsável por decidir os detalhes da posse que vai acontecer no terrível dia 1º de janeiro. Não tem dia pior para uma posse acontecer. É a garantia absoluta, com 100% de certeza, que nenhum chefe de Estado importante vai comparecer ao Brasil, seja quem for o presidente eleito, mas por algum motivo a gente continua mantendo esse dia tenebroso.
Mas Até é pela pra nós, última né? vez, né? É a última Vai vez. mudar. Podia mudar agora, né? 13 de janeiro, ninguém ia se importar com isso. Já algumas pistas, né, do que pode acontecer na cerimônia de posse, como o momento simbólico da subida da rampa. Janja quer que a cachorrinha, que foi adotada por ela e por Lula, suba junto com eles a rampa do Planalto. É uma cadelinha que foi adotada pelos ocupantes daquele acampamento em frente à carceragem da PF em Curitiba, nos quase 2 anos em que Lula esteve preso. É a Paris o nome da Não, cachorrinha? ela foi batizada Resistência. Resistência, é outra. É isso, né? Resistência. A Paris é outra. A Paris é outra que eles adotaram recentemente, são 2 vira-latinhas. A Resistência parece que vai. Mas é engraçado, né, esse nome. Me lembra uma piada que meus filhos adoram contar. Conto? Já começou, vai. Como é que é? 3 cachorrinhos. O Pum, o Respeito e o... Como é que é mesmo? Eu vou ligar pra minha filha. Eu sei que eles chegam lá... Ele não lembra a piada. Começa por aí. Não basta ser ruim, não lembrar. Ai, como é que é, gente? Não, o cachorro chamado Pum foi preso. Aí, Alice! Os amiguinhos dele, que são o Isso, o Cala a Boca e o Respeito. Obrigado, Pablo. O Cala a Boca e o Respeito foram soltar eles. Aí o policial falou assim, o que você veio fazer aqui? Vim soltar o Pum. Cadê o Respeito? Ficou no carro. Aí eu esqueci de encaixar o Cala a Boca. Qual é o seu nome? E qual é o seu nome? Cala a Boca. Rimos muito. Pum e Cala a Boca presos, é isso. Isso. E o Respeito continua do lado de fora. O Respeito, felizmente, ficou no carro. Bom, eu ia ler a mensagem aqui da nossa ouvinte, mas eu acho que até agora já... Numa pequena cidade tinham 3 cachorrinhos. O primeiro se chamava Pum, o segundo se chamava Cala a Boca e o outro se chamava Respeito. Ele vai tentar de novo. Vai. Um dia a carrocinha pegou o Pum e os outros 2 foram soltar um amigo. Quando chegaram lá, o Respeito ficou do lado de fora e o Cala a Boca entrou. Chegando lá, o guarda perguntou, o que você veio fazer aqui? Soltar o Pum, disse o Cala a Boca. Qual é seu nome? Perguntou o guarda. Cala a Boca. E cadê o Respeito? Perguntou o guarda. Tá lá fora. Eu até esqueci qual era o tema que a gente estava falando antes. Bonitinha, né? Imagina isso na boca de uma criancinha. A gente estava falando da posse, 1º de janeiro. Cerimônia, cachorrinhos, vira-lata, cachorrinhos, Pum, Cala a Boca. A resistência vai e o Respeito vai ficar no carro. Do lado de fora. O Paris vai ficar do lado de fora. E o Pum vai ficar no palácio. Não, e Cala a Boca? Cala a Boca já morreu. A Ana, a nossa ouvinte, tinha mandado mensagem imediatamente antes, dizendo, gente... A gente tá discutindo política de forma séria, que saudade que eu tava disso. Calma, aí, é só uma questão de tempo. Mentira. Rimos muito, Pum, Cala a Boca e... Pum, Cala a Boca, Respeito e Resistência entraram no palácio. Não, mas realmente, Ana, ontem mesmo tava conversando com algumas pessoas e tal, discutindo, trocando ideias no Twitter. E como é bom a gente poder fazer isso ouvindo o outro lado, né, discutindo, ouvindo justificativas e argumentos. Realmente muito legal. E o nosso outro ouvinte me corrigiu aqui, falou que era... agora também até já passou, que é Carlos Massaranduba, não era Marcelo Massaranduba, o vou dar porrada. Já passou, verdade. faz tempo aí. É verdade. Depois do Pum Cala a Boca, mas enfim. Voltando aqui qual era o nome do parceiro do Massaranduba, que era o Bussunda? O Massaranduba era o Cláudio Manuel, vou dar porrada. Aí tinha o parceiro dele. Lembro. Ninguém lembra? Bussunda. Daqui a pouco chega. Tem gente perguntando do general Benjamin. A gente fala sobre ele daqui a pouco, se ele já se pronunciou, ainda não. Nossa. Falando em Carlos Massaranduba, tudo a ver, né? Gente, Vitor Belfort, lutador, caiu numa fake news. Cuidado. Muito cuidado ao repassar mensagens aí sem ler o conteúdo direitinho, né? Deixa eu seguir aqui com o noticiário, porque o PL de Jair Bolsonaro confirma que vai fazer oposição ao novo governo. Fala aí, Márcio Rocha. O Partido Liberal vai ser oposição ao governo eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que venceram o pleito eleitoral no dia 30 de outubro. O anúncio foi feito pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, em que foi anunciada a posição do PL contra o Partido dos Trabalhadores, que vai assumir o Palácio do Planalto em janeiro. Será oposição aos valores comunistas e socialistas, será oposição ao futuro presidente. Valdemar confirmou que o atual presidente Jair Bolsonaro será convidado a assumir a presidência de honra do partido quando deixar o cargo e que a legenda deve lealdade depois do desempenho dos candidatos apoiados por ele nas eleições. Por isso, defendeu que o partido faça um acordo com outras legendas para eleger o próximo presidente do Senado. Nós vamos apoiar o Arthur, parece que já está definido isso.
Nós vamos apoiar Arthur Lira, mas com a garantia que ele nos ajude e trabalhe para eleger o nosso candidato no Senado. Nós queremos ter o presidente no Senado. Bem, o Ministério da Defesa entrega hoje ao TSE o resultado da fiscalização das urnas durante as eleições. O que será que vem aí, hein? Fala, Rafael Procópio. Está marcada para hoje a entrega do relatório do Ministério da Defesa com as conclusões da auditoria feita sobre as urnas eletrônicas. O documento será entregue ao Tribunal Superior Eleitoral com as considerações do Corpo Técnico das Forças Armadas. Esse relatório é pedido pelo TSE desde o fim do primeiro turno. No entanto, a defesa argumentou que só faria a entrega após a conclusão das eleições, em um prazo de até 30 dias para que o relatório fosse finalizado. As Forças Armadas trabalharam principalmente na fiscalização das urnas, através da análise dos boletins e também do teste de integridade com a biometria dos eleitores. Bom, e a quarta-feira começa com somente uma interdição parcial nas estradas brasileiras. Tawane Costa. Em Vilhena, no estado de Rondônia, apenas um trecho da BR-364 segue bloqueado por manifestantes. Ontem, o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional para atuar na desobstrução da via. O bloqueio ilegal é realizado por manifestantes bolsonaristas que não aceitam o resultado das eleições. Até agora, segundo a Polícia Rodoviária Federal, 65 pessoas foram presas e mais de 7 mil multas aplicadas aos veículos envolvidos nos bloqueios ilegais. As autuações somam 18 milhões de reais. Em Santa Catarina, um apoiador de Jair Bolsonaro foi indiciado por tentativa de homicídio. Na última segunda-feira, ele usou uma barra de ferro para agredir um agente da Polícia Rodoviária Federal. O destaque é de Leonardo Gomes. O homem que usou uma barra de ferro para agredir um agente da Polícia Rodoviária Federal no início da semana em Rio do Sul, Santa Catarina, foi indiciado por tentativa de homicídio. No episódio, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro atacaram policiais quando eles tentavam identificar os envolvidos em um ato após a liberação de bloqueio da BR-470. Em imagens que circulam na internet, o bolsonarista aparece atingindo o agente com 2 golpes, um deles na cabeça. Identificado como administrador de empresas, o bolsonarista responderá ainda por resistência à execução de ato ilegal. Bom, eis aí mais um dos múltiplos exemplos de que esses protestos são muito violentos. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, aqui não tem placa quebrada, aqui, como se o simples fato de um mobiliário ou de a sinalização da estrada permanecer ilesa fosse uma prova cabal de que estamos diante de protestos pacíficos e ordeiros. Não, não são. Mesmo que não houvesse a violência física, e ela há, os protestos já seriam violentos porque atacariam a liberdade fundamental de cada cidadão, de cada indivíduo, que é de se locomover, de poder ir para onde bem entender. Só isso já seria suficiente para a gente afirmar que esses protestos são violentos. Só que a violência física existe, é barra de ferro em agente da PRF, é pedra em carro de não apoiador do movimento, é sujeito se pendurando na frente do caminhão e o caminhoneiro acelerando com tudo. A gente ficaria aqui até amanhã enumerando os muitos casos de violência. Tem uma cena revoltante que aconteceu perto da minha querida Ouro Fino, na cidade de Borda da Mata, que é conhecida pelos pijamas. Quer comprar pijama, vai pra Borda, viu, Sheila? Só tem pijama. Sério? É verdade. Mas o preço é bom? Ótimo. E são os melhores pijamas do Brasil, estão ali. Tá lá um bloqueio, a senhora quer passar, porque ela acordou às 6 da manhã para ir ao médico. Se não me engano, ela é uma ourofinense, mas foi no médico na Borda. E os caras armaram lá o bloqueio e não deixam ela voltar para casa. Eu não quero voltar, mas por que eu não posso voltar? Eu nem moro aqui, vou ficar fazendo o quê aqui? Não pode passar, porque se você quiser, você pode pegar lá a estrada da linha férrea antiga, mas eu não conheço essa estrada. Aqui não vai passar. E aí ela filma. Aliás, você vê a postura, a atitude do cara é revoltante, né? O mini tiranete doninho da estrada. Eu não vou deixar, você não pode. Não quero saber. Aí ela filma uma viatura com 2 policiais encostados, com o braço cruzado. E ela fala assim, vocês vão deixar isso acontecer? Os caras estão ali, ó, do lado dela. Eles fingem que não ouvem. Aí surge um carro de um amiguinho de um desses caras. Esse pode passar. Esse tá com a gente. Aí o policial coordena a passagem do cara.
Eles se retiram, falam, vocês podem passar por aqui, ó. Ajudando o cara a passar, enquanto a mulher ao lado deles continua presa. Ela fala, não é possível. Ela fica abismada. Isso é um sonho? Onde é que eu tô? Vocês vão fazer isso mesmo? Por que ele pode passar e eu não posso? O que tá acontecendo? É revoltante. Governador Romeu Zema, se esses dois sujeitos não forem exemplarmente punidos com cadeia, terá sido um péssimo início de segundo mandato, porque tá lá filmado, documentado a irresponsabilidade e mais a cumplicidade dos policiais com esses bandidinhos, com esses tiranetes de verde e amarelo. Em São Paulo, o Procurador-Geral da Justiça, Mário Sarrubo, disse haver indícios de que empresários financiaram os protestos antidemocráticos. Há um movimento organizado, um financiamento que começou com as estradas, depois com a reação das forças de Estado. Eles movimentaram-se e foram para frente de quartéis. São empresários que são financiadores. Nós já temos alguns nomes que ainda não podemos revelar porque estão sendo investigados, mas a ideia é que esse cruzamento possa permitir a identificação de empresários que estão, na verdade, patrocinando movimentos golpistas. Porque tá muito bem organizado, isso é visível, né? Tem banheiro químico para as pessoas, tem alimentação, tem água, tudo de graça. Isso não surge espontaneamente, né? Ontem a gente falava, Megali, sobre essa violência contra os agentes da Polícia Rodoviária Federal, né? Essa tentativa de homicídio. Inclusive, eu dizia o seguinte, Black Bloc é o quê, né? Que nome a gente vai dar para esses caras? E aí a Priscila Rebouças escreveu ontem, né, Priscila? Eu resgatei a mensagem dela hoje. Yellow and Green Block. Yellow Block. E eu achei sensacional. Eu acho que a gente pode adotar isso daqui pra frente. Obrigada, Priscila. Os Yellow Blocks. Yellow Blocks. Janaína de Porto Alegre tá lembrando que é o Montanha e o Massaranduba. A Montanha e o cachorro era o Saddam. E o cachorro era o Saddam. Um pitbull chamado Exatamente. Saddam. Muitos outros ouvintes lembraram, mas eu pensei aqui a mensagem da Janaína de Porto Alegre. Ô, Carla, uma diferença. Os Black Blocs, eles pelo menos defendiam uma causa legítima. E aqui eu não tô passando pano e defendendo o Black Bloc. Pra mim tem que ir pra cadeia também. Ninguém tem direito nem de atacar pessoas, nem de vidraças, nem de imobiliário público. Vandalismo é vandalismo. Mas ali pelo menos pode ser uma defesa até ingênua, né, do passe livre naqueles protestos de 2013. Economicamente não é viável, mas é algo que faz parte, né, da realidade democrática. Tanto que há cidades que oferecem passe livre no Brasil e fora dela, e fora daqui. No caso dos Yellow Blocs, a pura defesa da intervenção golpista militar já é um crime. Por si só então, é um crime. Ainda que eles não atirassem pedra, não lançassem barras de ferro, não impedissem a ida e vinda, já estariam cometendo um crime por defender um golpe militar no Brasil. Eles eram minoria, né? Nas manifestações. Não, isso é um ou outro maluco que tá por aqui e tal. Eles se multiplicaram, hein? Nas últimas semanas. Vamos voltar para o noticiário aqui. No Rio de Janeiro, outro assunto completamente. Está preso sob acusação de estupro. O ex-vereador Gabriel Monteiro tem a prisão preventiva decretada no Rio e a Priscila Xavier vai trazer mais informações. O ex-vereador do Rio, Gabriel Monteiro, deve ser transferido ainda hoje para o complexo de Jericinó, na zona oeste da cidade. Em audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão preventiva do político, que é acusado de estupro de vulnerável. A transferência vai acontecer após a Justiça determinar que o ex-policial militar fique em uma cadeia que assegure a integridade física dele. Gabriel Monteiro está no presídio de Benfica, na Zona Norte. O ex-parlamentar é alvo de uma nova acusação em que uma mulher afirma que ele teria forçado relação sexual sem preservativos, além de ter ameaçado a vítima com uma arma e a agredido com tapas em julho deste ano. Gabriel Monteiro se entregou à polícia na última segunda-feira. Ainda no Rio, será retomado logo mais o julgamento da ex-deputada Flor de Lis, acusada de mandar matar o então marido, o pastor Anderson do Carmo. Mariana Albuquerque tem os detalhes.
Testemunhas de defesa da ex-deputada federal Flor de Lis devem ser ouvidas nesta quarta-feira, quando o julgamento da ex-parlamentar chega ao terceiro dia. Nesta terça, a Justiça ouviu mais 3 pessoas. Durante a sessão, Flor de Lis passou mal e precisou ser retirada, mas logo voltou. Em depoimento, os filhos de Flor de Lis voltaram a confirmar o envolvimento da mãe na morte do pastor. Eles preferiram falar por videoconferência porque disseram que não tinham condições emocionais de estar cara a cara com a ex-parlamentar. Não há uma previsão concreta para o fim do julgamento. Flor de Lis, os filhos e a neta dela são acusados de envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-parlamentar, em 2019. O estado de São Paulo confirma a primeira morte pela nova subvariante da Ômicron, da Covid-19. Reni Ravanelli. A Secretaria da Saúde confirma a primeira morte no estado de São Paulo pela subvariante BQ1 da variante Ômicron do coronavírus. A vítima era uma mulher de 72 anos com várias comorbidades que ficou internada entre os dias 10 e 17 de outubro no Hospital São Paulo. Um segundo caso de Covid-19 pela nova subvariante também foi confirmado em um homem de 61 anos. Ele começou a sentir os sintomas no dia 7 de outubro, cumpriu o período de isolamento e evoluiu clinicamente bem. Em Minas Gerais, um temporal de granizo causou estragos em cidades do sul do estado, deixou pelo menos uma pessoa morta. Fala, Luciana Viana. Exatamente. Idoso morre após ser atingido por muro, que caiu em decorrência de uma forte chuva que atingiu Piraúba, cidade da zona da Mata Mineira. A vítima de 62 anos era cadeirante. Ficou sob os escombros do muro da própria casa. Também houve registro de tempestade em Guarani, Tabuleiro, Tocantins, Rio Pomba, Paiva, Visconde do Rio Branco e Santa Bárbara do Tugúrio. E não foi só na zona da mata, não. Moradores do sul de Minas amanhecem com os estragos causados pela forte chuva acompanhada de granizo. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ruas cobertas de gelo, quase do tamanho de um ovo de galinha. Vários imóveis, carros danificados. Houve ocorrências nas cidades de Campos Gerais, Alterosa, Muzambinho, Cabo Verde e Poço Fundo. 26 cidades mineiras decretam situação de emergência devido aos estragos causados pelos temporais. Valeu, Lu. Obrigada. As imagens são impressionantes mesmo, né? Do que aconteceu no sul de Minas. Que planeta é esse? Olha, é branquinho, né? Quem não tá acompanhando no YouTube, é o chão. Ali quando chove, chove bonito mesmo, viu? É, mas assim? Chove branco desse jeito? Às vezes. Gente, é tipo acúmulo de neve, né? Parece. É tanto granizo que parece neve mesmo. Ô, Luciana, você tá aí ainda? Não, foi embora. Tô imaginando o Luciano agora dando um pique correndo. Aí. Ah lá, voltou. Já tava dando aquele golinho no café, né? A 5 metros da mesa. Ô Luciano, isso aí influencia de alguma maneira as plantações? Mano, não, acho que é muito pontual, né? Não deve causar problema nenhum para plantação de café, de cana, né? Pontual, mas acaba tendo um certo reflexo sim, né? Principalmente para os produtores rurais ali, né? Pequenos produtores que moram nessas áreas, que tem ali a plantação atingida, sim, acaba influenciando sim, né? Prejuízo, mas como a gente não tem a dimensão dos estragos em plantações, né, para a gente saber os reflexos realmente em relação a abastecimento só nos próximos dias. Mas para os pequenos produtores ali rurais, Megali, infelizmente, prejuízo sim, viu? Foi uma forte chuva que atingiu ali a zona da Mata Mineira, o sul de Minas. Hoje, realmente, muita gente contabilizando, né, os prejuízos, não só nas plantações, como você sabe, conhece muito bem a região, são muitos produtos que são comercializados ali, né, são hortas, são grãos, fora também o gado, né? Plantações e também criação de bichos. Portanto, Megali, infelizmente, né, a gente traz aí essas ocorrências e, há previsão de mais chuvas fortes, tá? Para hoje e amanhã ainda, tanto na zona da Mata Mineira quanto também sul de Minas. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, estamos aqui na região metropolitana. Ontem choveu bastante também no período da tarde e noite. Hoje a máxima aqui, 24 graus, e a previsão é de chuva um pouco mais fina, né? Mas, essa chuva de ontem já fez com que a temperatura máxima caísse aqui, 24 graus hoje. Ô Lu, você sabe que você foi elogiada aqui fora do ar por nós, né? Pela sua absoluta elegância. Não, a Luciana Viana é uma pessoa elegante o tempo inteiro. Ela acorda desse jeito, eu tenho certeza. Vai dormir assim também. Mas foi no ar dela. Ganhei meu dia hoje, meninas. Você deve saber do que a gente tá falando, Lu. Você tava no ar
cobrindo um desses protestos. Ela tava com o Datena. Tava com o Datena, ao vivo. Uau, ao me vivaço. contem que eu não tô sabendo. Aí aparece um cara ali, sabe aquele cara que se olha pra ele e fala, esse cara vai agredir a repórter, né? Ele vai atrapalhar essa transmissão. Ele tava fazendo manifestação em rodovia esses dias aí, Lu. Ele vai gritar alguma coisa assim, fora Lula ladrão, intervenção federal. Ele vai fazer alguma. Aí como é que a Luciana fez, Karina? Não, aí ele assim, ele se posicionou atrás da câmera e ela queria mostrar todo o bloqueio, não sei o que. Ela fala, oi, você pode, por gentileza, dar um passinho aqui pro lado, por favor? Manifestante, por gentileza. Manifestante, senhor, por favor, por gentileza, pode dar um passinho pro lado? E o cara não tinha como reagir de outra forma. Ele com tamanho e elegância, ele quase estendeu um tapete vermelho pra Luciana Viana e, por favor. Gente, a reação normal do repórter dar um passinho pro lado pra ver se o cara se manca. Mas quando você faz isso, você atiça a fera. Aí o cara vai atrás de você, aí que você se ferrou. A Luciana foi lá e desarmou, cara. Vendo? Conta, Lu. Gente, foi exatamente isso. E eu falei assim, por gentileza, por favor, o arreda do mineiro, né? Por gentileza, você arreda um pouquinho pra cá, eu preciso mostrar ali a movimentação, já eu converso com você pode... Gente, foi isso. E depois do Vivo ali com o Datena, foram várias entradas realmente, né? BR-040, Fernão Dias, ou seja, saída pra Brasília, saída pra São Paulo, e realmente eu fiquei aí de forma intensa, né? E, enfim, fazendo as entradas ao vivo aqui no nosso local, com o Datena também. Chuva, foi uma cobertura intensa, hein, Lu? Claro. Mas sabendo, gentileza gera gentileza. Ali com toda... Intervenção de gentileza já. Boa! Olha, e não é que ele arredou, né? Ficou ali estendendo a bandeira, mas, ou seja, ele ali fazendo o papel dele, né? E eu, o meu, de mostrar ali, né, a situação em tempo real. Mas realmente, olha, educação, respeito, fazem a diferença, não fazem? Vocês viram, né? E ele realmente, né, com a minha educação ali, claro, a gente se coloca no lugar das pessoas também. Ele realmente arredou e deixou fazer o meu trabalho, viu? Tranquilamente. Ao vivaço, não é fácil, tá? Não é verdade. Mesmo. Jogo de cintura, né, Megali? É na tempestade que a gente conhece o bom marinheiro, Lu, parabéns. Ô, meus amores, ganhei meu dia hoje, viu? Um beijo, Lu. Beijo pra vocês, pra todos os ouvintes. Obrigada. Vamos em frente agora trazendo destaque internacional, ainda em andamento, a apuração das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, mas já há resultados importantes. Tiago Muniz. O Partido Democrata do presidente Joe Biden consegue uma vitória crucial na batalha pela manutenção do controle do Senado dos Estados Unidos. A imprensa projeta que o vice-governador John Fetterman ganhou uma das duas cadeiras no estado da Pensilvânia. Casado com uma brasileira, ele chama a atenção por ir a eventos oficiais de moletom e bermuda. O político sofreu um derrame no meio da campanha. Ele enfrentava o cirurgião e apresentador de TV Mehmet Oz, do Partido Republicano, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump. Apesar disso, a oposição deve confirmar o favoritismo na Câmara dos Deputados, ainda que por uma margem mais estreita do que o esperado. Com isso, Biden deve ter dificuldades para cumprir promessas de campanha na segunda metade do mandato. Mais informações sobre a eleição nos Estados Unidos, daqui a pouquinho com o nosso correspondente em Nova York, Eduardo Barão. Hora do Campeonato Brasileiro. O Inter tá pertinho agora do vice-campeonato. E o São Paulo se complica, praticamente dá adeus a uma vaga na Libertadores depois da derrota de ontem à noite no Morumbi. Yuri Queiroga. O Internacional põe uma mão no vice-campeonato brasileiro de 2022 ao vencer o São Paulo por 1-0 no Morumbi. Agora o Colorado conta com tropeços de Fluminense e Corinthians, que jogam às 7 da noite contra Goiás e Coritiba, respectivamente. No mesmo horário, o já rebaixado Avaí recebe o desesperado Ceará, que mesmo vencendo pode cair já nesta rodada. O Atlético Goianiense é outro que não depende apenas da vitória para sobreviver e enfrenta o Atlético Paranaense às 9h30 da noite. Dragão e Vozão dependem de uma derrota do Cuiabá para o Atlético Mineiro na quinta. Também às 9h30, o Flamengo visita o Lanterna Juventude e o campeão Palmeiras receberá a taça no Allianz Parque em duelo com o América Mineiro, com transmissão da Band News FM a partir das 9 da noite. Um pouco mais cedo, às 8h30, o Fortaleza faz o último jogo no Castelão em 2022 contra o Bragantino e tenta vencer para continuar com chances de se classificar para a Taça Libertadores. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton, bom dia.
Ô Megali, você é pé frio mesmo, hein, rapaz? Você e o Eduardo Barão. Meu Deus do céu, o teu São Paulo ontem perdeu. Mas eu não fui vendo você pelo YouTube aí, você tá com olheiras, não dormiu essa madrugada, não é mesmo, Carla Bigato? Não é mesmo, Sheila Magalhães, nossa primeira-ministra? Mas agora, vamos falar do São Paulo, né? Quer ver? O Campeonato Brasileiro de Amistosos teve esse jogo ontem, né? O São Paulo perdeu em casa pro Internacional. Mas o Campeonato Brasileiro de Amistosos, que é essa porcaria desse maldito sistema de turno-retorno pontos corridos, nós vamos ter no Campeonato Brasileiro de Amistosos, hoje, quarta-feira, Curitiba 1, Corinthians 0. Fluminense 2, Goiás 0. Avaí 1, Ceará 2. Fortaleza 1, Red Bull Bragantino 1. O Juventude, que é o primeiro que caiu, vai perder de goleada do Flamengo, hein? 3-0 lá na Serra Gaúcha. O Palmeiras recebe o América Mineiro, 2 times verdes, porque o América de Belo Horizonte é o único América não vermelho. É alviverde. Palmeiras ganha, para variar, por 2-0. E o Atlético Goianiense em casa, clássico de Atléticos, hein? Atlético Goianiense contra o Atlético Paranaense. Vai dar empate, 1-1, entendeu? Mas é isso. Em relação ao São Paulo, quero repetir que realmente foi confirmada a permanência do Rogério Ceni. Durante a madrugada ouvimos muitos torcedores de vários cantos do Brasil e eles todos pedindo a saída do Rogério Ceni. Mas o presidente Casares deu uma entrevista confirmando a sequência lado a lado na coletiva e o Rogério Ceni tranquilo, deu uma belíssima entrevista de uns 40 minutos, um pouco menos, um pouco mais, e também dizendo exatamente isso. O ano foi ruim, mas eu vou continuar. Agora, ficou claro na entrevista que metade do elenco vai ser dispensado, hein? Grande abraço e grande semana.